Não à toa que a gente ficou aí com isso aí estagnado durante muitos anos. Eu, particularmente, eu tenho uma opinião de que não é a reforma que vai resolver o problema do crescimento do país. Inclusive, eu fiz um estudo uma vez, até apresentei essa palestra aqui na São Lucas. Eu mostro ali um gráfico. Eu pego todas as reformas e as 7 constituições do Brasil, desde a República até a reforma previdenciária do Temer. E foram 17 reformas e 7 constituições federais. O Brasil nunca cresceu mais do que a média de 6 pontos percentuais. Então, assim, eu vejo assim isso muito claro, sabe? Entra governo, sai governo, você tem sempre essa promessa, não, agora vai crescer, agora vai, não, porque a gente vai fazer a reforma tributária, não, porque a gente vai fazer a reforma previdência, não, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E a gente nunca viu isso aí na prática acontecendo. Agora eu tenho a mesma impressão, não porque eu sou pessimista, mas porque eu estou vendo como que está sendo feito. Se tem ali já, ó, basicamente ali a maior alíquota do mundo já, 28,5%, então a gente já larga dessa maneira. Já pode se dizer que cada um tem um pedacinho para chamar de seu nessa reforma, porque tem tantas exceções que daqui a pouco a gente está com o sistema, a estrutura mais confusa do que a gente tem hoje. E ainda sem colocar que a gente vai ter que trabalhar com os dois sistemas ao mesmo tempo, né? Esses dias eu estava vendo a questão, por exemplo, do Simples Nacional. Olha, imagina só a pessoa que está ali no meio da cadeia. O cara não tem a mesma competitividade, porque ele não vai gerar o mesmo tanto de crédito, não é? Não como uma atividade ampla. Mas se eu pago menos, então eu vou gerar menos crédito. Então como é que eu vou competir com outro que está em outro regime? Aí o que que o governo criou de saída para isso aí? Não, mas você pode ficar no simples e pode recolher o IVA separado. Poxa, mas a ideia do simples não é você colocar tudo Simplificar tudo ali. dentro de uma guia só. Então, assim, a gente começa a ver que esses garranchos, isso aí vai deformando tudo aquilo que a gente tinha de ideia de construção de um sistema tributário menos burocrático e mais eficiente. Na prática, eu por exemplo, estou tendo ainda dificuldade de enxergar isso. E eu peguei aqui uma. Tem uma pesquisa que saiu do Jota. Olha, para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui alguns dados aqui, ó. 90% dos profissionais que foram ouvidos, foram 129 profissionais do setor de contabilidade ouvidos em várias partes do país. Essa pesquisa foi feita por um dos maiores sites, né, de notícia do país, que é o Jota. 90% responderam que espera que a reforma tributária vai ter um impacto entre médio e muito alto em suas operações. Ou seja, aquela situação que a gente já estava falando ali, de você ter que cuidar de dois sistemas ao mesmo tempo. E não para por aí, não. Tem um outro trecho aqui que fala: 74% dos profissionais esperam uma sobrecarga de trabalho durante o período de transição, quando dois modelos tributários vão coexistir ao mesmo tempo. Tem o sistema antigo, que vai estar em fase ali de transição para o novo. Eles vão coexistir ali pelo menos durante 10 anos antes de você substituir completamente pelo novo sistema. 53% responderam que esperam um aumento da carga tributária. Olha para você ver que impressionante. A gente tá esperando um movimento no sentido de você diminuir a carga. Mas não é isso que os profissionais estão sentindo. Isso aqui é melhor do que pesquisa eleitoral, porque a gente tá ouvindo aqui o profissional que está lá na ponta e que está lá no dia a dia cuidando da tributação das empresas. São eles que estão sentindo isso. Quando a gente teve a questão da reforma que foi aprovada lá no Congresso, eles criaram o fundão, só vou contextualizar aqui, eu já estou me alongando aqui, já passo a palavra para vocês, mas a gente teve ali uma situação que, como é que funciona a questão da arrecadação? Você cria ali, você transforma 5 em 2, que não é bem 2, né? Porque na prática vai ser 4, porque tem o imposto sobre o pecado e a contribuição estadual, então não ficou mais ou menos ali igual eles queriam. Não é 5 em 2, é 5 em 4. Mas tudo bem. Fora isso aí, você cria um fundo para você poder arrecadar tudo isso, porque antigamente os estados tinham essa autonomia e os municípios, agora não vão ter mais. Né? É o próprio ente federal que vai arrecadar tudo, depois vai redistribuir. Só que o que preocupou ali? Qual foi a regra que eles criaram para você poder garantir
as receitas dos estados? Com base na arrecadação. O que os governadores fizeram? 11 subiram o ICMS no mesmo ano. Inclusive aqui em Rondônia. Então, o que aconteceu ali na prática ali? Você disparou uma corrida pela arrecadação antes mesmo da reforma entrar em plena vigência. Ela nem foi regulamentada ainda e os estados já estão correndo atrás de mais arrecadação para garantir mais grana. Por quê? Porque você colocou um sistema que é a competição. A gente fala tanto de guerra fiscal, a reforma tributária simplesmente inaugurou uma competição entre os estados para ver quem arrecada mais. Simples assim. Então, é disso que a gente está falando, é dessas preocupações que a gente tem que debater, entendeu? Uhum. Eu acompanho o relator. Eu não entendo nada de tributário. São dois especialistas em tributário, então eu me abstenho. Peraí, daqui a pouquinho a gente falar de 1433, você vai Não entrar estou no mais meio. tão assim atuante como o doutor Hudson, mas eu tenho aqui uns exemplos. Eu fui fazer um estudo para fazer uma defesa, uma licitação. O meu cliente tinha a certidão positiva com efeito negativo, né, estadual, e o pregoeiro, né, que agora é agente de licitação nome, Gente, ele fez uma pesquisa, ele foi renovar todas as certidões do meu cliente, que as certidões que ele se apresentou para poder se habilitar, ele foi lá no sistema, e a estadual não saiu. Ou seja, a certidão que ele tinha estava válida, mas pouco tempo depois entrou um imposto e ele não estava mais emitindo certidão. Aí ele inabilitou o meu cliente, né, por ele não estar em dias com o fisco, né? Aí eu fui lá, né, primeiro, sempre, agora melhorou com a nova legislação, mas antes ainda não era assim, fui lá e falei, olha, conforme o 205 e 206 do CTN, se prova regularidade fiscal através de certidão.